Amém. Os irmãos podem assentar. E já gostaria de pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 1, eu quero que você leia comigo, com fé, o texto da palavra do Senhor, a partir desse versículo 1 que diz assim: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer por depoimento de por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Pai, nós te rendemos graças por tua palavra lida. Obrigado pelo livro de Deuteronômio, e pedimos também que o Senhor ilumine os nossos entendimentos para compreendermos verdades tão difíceis e que para os nossos entendimentos parece ser muito dura. Pedimos a orientação do Senhor para que sejamos abençoados por meio da tua palavra, visto que é todo o conselho do Senhor, e sendo ela todo o conselho do Senhor, precisa ser lida, pregada em sua totalidade. Não existe textos menos importantes na tua palavra que devam ser colocados de lado e não serem observados, senão não estariam na tua palavra. Então, nesse momento, ó Pai, te pedimos que os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração estejam abertos ao ouvir a tua voz e a entender a revelação da tua santa lei. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida ela é feita de decisões. Algumas decisões são boas, outras não tão boas. Algumas são realmente muito ruins. Os papais e as mamães aqui vão entender, porque já viveram alguns anos mais do que os pequeninos e sabem o que é que eu estou dizendo. Tomamos decisões todos os dias, mas nem todos os dias as nossas decisões são agradáveis. Até nós, quando somos pequeninos, não é verdade? A gente pequenininho também toma decisões. Não são só os adultos que tomam decisões, mas os pequenos também tomam. Mateus toma decisão, Rebeca toma decisão, Alvinho toma decisão. Todos nós, de pequenininhos a grande, tomamos decisões todos os dias. Mas existe uma coisa que a gente não percebe, já desde pequeno, é que muitas das nossas decisões têm consequências. E as consequências das nossas decisões, desde pequeno até grande, são sempre esquecidas. E essa é a fundamental coisa que nós precisamos atentar nessa manhã. Por quê? Porque nossas decisões, por terem consequências, elas vão trazer para nós benefícios, coisas boas,
ou coisas ruins. O texto que nós lemos, queridos, ensina sobre consequências de decisões tomadas. As decisões ruins, como disse, trazem consigo consequências ruins, principalmente quando se fala da aliança do Senhor. E se você observar, o texto está falando sobre uma decisão que, se fosse tomada, de quebrar a aliança do Senhor em seguir a outros deuses, geraria uma consequência muito ruim. Assim como quando nós estabelecemos a obediência, colhemos consequências boas das nossas decisões. O texto vai levar a gente para uma situação muito particular e nós precisamos entender: Deus não permite a permanência do mal no meio do seu povo. E isso vai desde pequeno a grande. Nós precisamos saber que nossas decisões, já de pequenininhos até grande, vai trazer consequências e que Deus não vai permitir que esse mal permaneça no meio do seu povo. Se vocês observarem bem, ainda hoje, muitas pessoas continuam tomando decisões ruins, não é verdade? A gente está repleto de gente que toma decisão ruim. Inclusive, a gente, quando pequeno, em casa, né, crianças, a gente percebe que às vezes parece que o papai e mamãe estão tomando uma decisão ruim quando eles dizem algumas coisas para a gente fazer. Por exemplo, a gente quer brincar até tarde, aí a mamãe diz: não, você vai ter que dormir porque amanhã tem que acordar cedo para ir para a escola. E aí a gente faz birra. A mamãe tomou uma decisão ruim ou a gente tomou uma decisão ruim de fazer birra? Eu estou usando exemplos simples porque às vezes nós adultos fazemos as mesmas coisas. Tomamos decisões ruins e não percebemos o peso dessas decisões ruins porque achamos que já somos adultos. E por sermos adultos, a consequência não é tão grave. O que é interessante, queridos, é que pessoas continuam seguindo os caminhos que não deveriam seguir, achando que não vão sofrer as consequências dos seus atos. Mas lembrem-se, crianças, lembrem-se, meus irmãos, toda ação tem uma reação. Então nosso objetivo nessa manhã é saber que nossas atitudes ruins geram resultados ruins, em primeiro lugar. Segundo, precisamos entender que Deus não aprova o mal no meio do seu povo e Ele manda eliminar o mal do meio do seu povo. Então eu quero pensar nessa questão da decisão com vocês. Esse é o tema nosso nessa manhã. Decisões trazem consequências. E o primeiro ponto que eu quero falar é que existe nas nossas decisões uma lei de ação e reação. Ela vai estar sempre presente nas nossas vidas, porque a lei da ação e da reação é uma forma da gente perceber as consequências das nossas reações. Quer ver? Vou falar para as crianças aqui entenderem o que eu quero dizer. Se eu cuido dos meus brinquedos quando eu estou brincando com eles, eles vão durar ou eles vão se acabar logo, crianças? Eles vão durar, não é verdade? Por que eles vão durar? Porque eu estou cuidando. Então a decisão de brincar com cuidado vai fazer com que o meu brinquedo dure bastante. Mas se eu brinco jogando o brinquedo na parede, se eu brinco pisando meu brinquedo, se eu deixo meus brinquedos espalhados por todo lugar, meu brinquedo vai durar? Não, não vai durar. Então existe uma ação de cuidar e uma reação lá, onde a gente percebe que o brinquedo vai durar ou não vai durar, não é verdade? Isso serve para a vida da gente, adultos também, tá, gente? Só tira o brinquedo e bota uma coisa importante na tua vida que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então a lei da ação e reação é importante. E na nossa última exposição nós falamos sobre como é bom ter um Deus justo. E como Deus age com justiça em dar o melhor para o seu povo. O que é interessante é que a retribuição ou a reação do povo para com Deus deveria também ser a mesma.
a ação do povo deveria ser uma ação justa também. E agora nessa sessão, o que é que a gente vai ver? O povo deveria estar agradando a Deus com as suas decisões, dando o melhor para o Senhor, ofertando o que era melhor para o Senhor, em vez de ofertar, sacrificar ao Senhor, novilho ou ovelha que tivesse imperfeição ou algum defeito grave. Essa reação essa ação de retribuir conforme o Senhor, traria bem para o povo, mas o levar ovelha ou algum novilho imperfeito ou com defeito grave, seria uma abominação ao Senhor Deus. E aí a gente vai ver os detalhes disso um pouco mais na frente. Então o povo deveria oferecer o melhor para Deus, e o fato é que, se ele agisse diferente, pareceria diante de Deus uma implicância, uma zombaria e um desprezo para com Deus, porque ofertar a Deus era um ato de culto, e o ato de culto, ao ser levado dessa forma aqui, pareceria uma zombaria e um desprezo diante do Senhor, o que faria com que as nações que estivessem ao redor de Israel, não respeitasse nem o povo e nem o Deus que eles serviam. Percebe a seriedade? Parece bobagem, mas o texto leva para a gente numa situação muito delicada. Na minha época, quando era criança, eu assistia muito um desenho da Warner Bros, Isso, chamado Piu Piu e Frajola. Só os mais velhos vão saber que desenho é esse, As crianças novas só conhecem Macha e Urso. Não, Macha e Urso já ficou para trás já, Alvinho? A gente já tem mais coisa nova por aí, Deixa os mais novos para lá, vamos para os mais antigos. Eu vou explicar o que era o Piu Piu e o Frajola, Piu Piu e Frajola era uma história de um gato, que tinha por nome Frajola, que fazia tudo para comer esse passarinho chamado Piu Piu. Ele queria aquele passarinho a todo custo. E é interessante porque em todo tempo Frajola armava planos para fazer mal para o passarinho Piu Piu. Porém, quem assistiu o desenho vai lembrar que tudo que ele maquinava de mal para Piu Piu, voltava para ele. Então, se ele queria dar uma cacetada no Piu Piu, acabava a cacetada sendo na cabeça dele. Ou coisas do gênero. O que é que isso nos ensina, irmãos, crianças, jovens aqui? Que tudo que nós plantamos, nós colhemos, e que existe uma lei de ação e reação, seja na nossa vida, seja para com Deus, seja a forma qual for, nós temos isso presente em nossas vidas. Porque decisões trazem consequências. O nosso segundo ponto vai mostrar que os atos idólatras geram consequências desastrosas. E aí o restante do texto vai falar sobre isso. Vejam que agora o texto vai falar sobre uma atitude, uma decisão chamada lealdade. É interessante porque talvez as nossas crianças ainda não estejam tão habituadas com essa questão de lealdade, a não ser na prática na nossa casa. Onde é que as nossas crianças, os nossos filhos, nossos parentes, veem lealdade? No relacionamento da família, Entre o pai e uma mãe, no respeito, no amor, na cumplicidade, na lealdade entre eles, Então, a formação do caráter dos nossos filhos e daqueles que estão crescendo, começam dentro de casa. E o texto vai falar sobre lealdade, que é algo que Deus preza demais com o seu povo. Veja, Deus vem sendo um Deus justo, um Deus bom, um Deus cuidadoso, um Deus que fala da importância das decisões, e agora ele vai levantar uma questão chamada lealdade com o seu povo. Porque segundo o próprio texto, quando nós não somos leais a Deus,
trocando ele por algum tipo de ídolo, nós colhemos resultados desastrosos. Vejam, a falta de lealdade é vista aqui na transgressão da aliança do Senhor, em adoração ao Deus Sol, à Lua ou às estrelas. Eu estou dizendo Deus porque era a forma como o texto fala do ídolo, tá? Ou transforma em ídolos o Sol, a Lua e os exércitos do céu. O que hoje nós denominamos de ídolos. E eu pergunto, crianças, irmãos, por favor, atentem. Quais são os ídolos que hoje nós temos levantado e temos colocado a nossa lealdade para com Deus em questão, tomando a decisão de trocar Deus por outras coisas? Eu poderia citar algumas aqui. Muitos ídolos têm sido levantados para os adultos: esposa, marido, filhos, trabalho, bens. Para o restante, principalmente as crianças, existem ídolos também para crianças, tá, gente? Brinquedo é um ídolo, porque tem criança que não reparte seu brinquedo com ninguém. Tem criança que não deixa a mamãe dele abraçar outra criança porque fica com ciúme. Nós precisamos repartir amor, misericórdia. Existem muitos ídolos e a gente pensa que criança não tem ídolo. Tem sim, tem sim. Os bens também, aliás, os prazeres da vida, quando nós colocamos prazeres na vida em detrimento ao próprio Deus. Eu quero primeiro o prazer e depois eu vejo o que é que eu faço da minha vida espiritual. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. E essa exposição é a exposição dos desenhos animados, tá? Então eu vou falar de um outro desenho animado da Dreams, só no seu resto, tá? Chamado Como Treinar Seu Dragão. É isso, né? O nome disso, Como Treinar Seu Dragão. Todas as crianças eu acho que já assistiram aqui, talvez os adultos por osmose acabou também assistindo esse desenho, né? Esse desenho, ele conta a história de um dragão negro chamado Fúria da Noite. É legal, né? Só que esse dragão, ele ganha um nome carinhoso, né? Chamado Banguela. O que é interessante é que a trama do desenho conta a guerra dos vikings contra esses dragões. Porque eles achavam sempre que os dragões queriam tomar tudo deles. Mas um jovem daquela vila, que era filho do chefe dela, começou a estudar os dragões. E é interessante que ele descobre que os dragões não eram maus. Pelo contrário, eles eram extremamente leais e cuidadosos. E essa lealdade é vista exatamente quando Fúria da Noite, ou Banguela, protege aquele rapazinho em todas as situações. Se vocês tiverem curiosidade, não assistiram, quiserem assistir, vocês vão ver isso até o fim do filme. Percebam, queridos, o texto nos fala sobre lealdade, e lealdade fala de defender um ao outro. Deus sempre foi leal e sempre será leal para conosco, e Ele nos ensina isso, inclusive nos mostrando que idolatria não traz consequências boas. Como é que nós queremos que Deus seja conosco, nos proteja, nos guarde, nos abençoe, se nós trocamos Ele pelo sol, pela lua ou pelas estrelas? Ou contemporaneizando, quando nós trocamos pelo marido, pelo filho, pelos brinquedos, pelo bem-estar, pelas coisas dessa vida. Decisões trazem consequências. Terceiro e último ponto nosso, e nós vamos ser bem breve aqui. O pecado, queridos, deve ser tratado em todas as consequências e em qualquer comunidade. Por quê? Porque a decisão de escondê-lo é um perigo. O texto nos ensina que quando nós tomamos a decisão de não tratarmos o pecado, e aqui vai falar esse pecado da idolatria, esse pecado de esconder pessoas que transgridem a lei do Senhor, que quebram a aliança do Senhor,
e colocamos esse pecado debaixo do tapete, para Deus é como se nós estivéssemos tratando um crime com imparcialidade. E imparcialidade é você tratar com 2 pesos e 2 medidas uma determinada situação. E lembra que Deus falou disso lá no passado? No texto anterior ele disse: levantem juízes para tomarem decisões justas no meio do povo. Percebam que há uma conexão com o texto. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tratemos o que está errado. A morte de Estevão, por exemplo, ela foi baseada nesse princípio. Por quê? Porque para os judeus, Jesus poderia até ser um grande profeta, ele poderia ser um grande líder, porém nunca ninguém deveria abrir a boca, e nem o próprio Jesus, para dizer que ele estava em pé de igualdade para com Deus. Nunca para um judeu alguém poderia dizer que era filho de Deus encarnado. Então, vejam, aquelas testemunhas que foram apedrejar Estevão, fizeram aquilo porque acharam que ele estava realizando um ato idólatra. Porém, nós sabemos que tanto Estevão como muitos foram mortos por testemunhas falsas. E vejam o poder e o peso que tem uma testemunha. Vejam o poder e o peso que tem tratar com imparcialidade. O peso e o poder que se tem em pegar pecado e colocar debaixo do tapete. Pessoas morrem por conta disso. Quantos de nós, queridos, temos agido sem pensar? Sem pensar nas consequências. E aí eu quero convidar de novo as crianças para a gente pensar nisso. Quantos de nós temos falado o que não deveríamos falar, pensado no que não deveríamos pensar, feito o que não deveríamos fazer? Pensem comigo, será que nós estamos tendo noção da responsabilidade que nós temos? Aí a pessoa olha para mim, as crianças olham para mim e fazem: mas pastor, eu sou criança ainda. Eu sei, mas é por isso mesmo que você já precisa aprender agora. Porque de criança a gente aprende a ter responsabilidade. Queridos, nós estamos às portas da terra prometida. Foi isso que nós lemos no texto de Mateus. E existe um lugar reservado para os justos e para os perversos, para os injustos. A terra está diante de nós. O que nos sobra então? O que nós precisamos fazer então? Se nós estamos aguardando entrar nessa terra, como nós devemos agir? Como nós devemos nos portar? E aí eu quero fazer alguns desafios para vocês. Primeiro, precisamos aprender com Jesus sobre como satisfazer a vontade do Pai. Aprender a imitar a Jesus, a aprender com Jesus, é saber que as nossas decisões serão sempre guiadas com justiça, porque Jesus é o sol da justiça. É saber que nossas decisões serão regadas de bondade, porque Jesus é bom. É saber que nossas decisões estarão envoltas de amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Amor ao ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E crianças, pensem nisso. Pensem no texto que nós lemos: tive fome, me deste de comer. Tive preso, me visitaste. Tive nu e me vestiste. As nossas decisões de fazer, quando são orientadas, aprendidas com Jesus, satisfazem a vontade de Deus Pai. Enfim, quando nós olhamos para Jesus, aprendemos a tomar decisões e a trazer para nós resultados bons. Guardem isso como primeira aplicação para as nossas vidas, ou o que nós devemos fazer. Segundo, nós precisamos aprender lealdade com Jesus, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a um coração que também estava amargurado, na angústia, na dor, na luta contra
todo o pecado que estava sobre ele e que não era dele, ele permaneceu leal a Deus até o fim. E crianças, nós não carregamos os pecados do mundo nas nossas costas. Amigos, irmãos, papai, mamãe, nós não carregamos os pecados de todo mundo nas nossas costas. Muito mal levamos os nossos. Então nós temos que olhar para Jesus. Se Jesus foi leal, carregando todos os pecados do mundo inteiro, de todos os tempos, desde a fundação do mundo até o fim dele, por que eu não consigo ser leal a Deus carregando os meus pecados? E aí por isso que devemos olhar para Jesus, porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, seus pecados, tudo aquilo que deveria ser crucificado, e siga-me. É isso que nós aprendemos. Na lei da semeadura, ou da ação e reação, temos que agir como Jesus, e assim teremos a sua aprovação. Terceiro e último ato que devemos fazer, devemos aprender com Jesus, porque quem não está juntando com Ele, está espalhando. Não temos que botar sujeira para debaixo do tapete, temos que limpar a sujeira. Então nossa atitude nessa manhã, crianças, irmãos, é fazer um pedido a Deus: Senhor, limpa-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E Jesus te dá as ferramentas para isso. Jesus te dá tudo que você precisa para isso. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos orienta a tomarmos decisões. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis à decisão de agradar o Senhor, a satisfazer a vontade do Senhor. Conduz-nos a isso por meio de Cristo. É o que te pedimos, em nome dEle. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Crianças, já vem aqui para frente, porque o pastor, não. Quem vai orar é Milena. Milena vai orar para que Deus abençoe vocês na aulinha que vocês vão participar agora. Tá bom? Ah, tem.